Se liga, tem gente que acha que o Mahomes tem que ser trocado. O cara vai ser MVP ainda esse ano, cara. MVP? Ele tem mais interceptação que o Trevor Lawrence. Nada, ele é monstro. Ele ganha o MVP ainda esse ano, você vai ver. O cara vai voar. Se você tem tanta certeza disso, por que você não aposta? Ah, cara, site de aposta é sempre você lutando contra estatística, é tipo um caça-níquel, é feito pra você perder, eu não curto muito não. Ué, usa o Wana. O que é o Wana? Cara, o Wana é a melhor forma de apostar porque você aposta contra outras pessoas, contra seus amigos. Você não tá apostando contra estatísticas. Se você acha que o Mahomes ganha o MVP, você vai lá e aposta nisso. E uma pessoa que discorda de você entra nessa aposta contra você e vocês disputam uma grana. Sério? Eu não conhecia. É, pô, eu só uso o Wana agora, é muito divertido. Você ainda faz amigo, tem uma comunidade. Baixa no celular e usa o código GOLIM25 que você ainda ganha R$25 de bônus pra usar. E é tranquilo de usar? Assim? É tranquilo de usar, é facinho, é pra Android, iPhone. Inclusive, você cria essa aposta aí do MVP que eu vou entrar contra você, porque o Mahomes tá ruinzão esse ano, velho. Que alegria, eu vou baixar agora, usar o seu cupom GOLIM25 e ainda vou tirar uma grana sua. O sábado de playoffs foi emocionante, cara. Caíram os dois seed número 1, Titans na AFC e Packers na NFC. E eu operei da miopia, eu não preciso disso aqui. Uma hora vocês vão ter que se acostumar comigo sem óculos e que isso aconteça a partir de agora, meus amigos. Vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre os jogos. Cara, Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers, que times fortes lutando até o fim. E conseguindo sair com a vitória. Jogos de poucos pontos, 19-16, 13-10 e ainda assim dois jogaços que a gente vai falar depois dessa vinheta maravilhosa. Vai! Go, baby! Great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Cara, foram jogaços. A gente esperava jogos de muitos pontos. Tomara que a gente tenha eles nesse domingo com Buccaneers e Rams e Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Mas ainda assim, a gente tá com as melhores equipes em campo. Isso foi refletido em campo? É isso que a gente vai falar agora. Vamos começar então com o primeiro jogo que tivemos, Cincinnati Bengals contra Tennessee Titans, né? E aí, cara, muita coisa pra falar, então eu vou dividir em setores aqui e aí eu falo dos dois times, tá? Primeiro, os Titans, seed número 1, melhores classificados da AFC, ficaram a temporada inteira sem o Derrick Henry, Ryan Tannehill mandando bem em alguns jogos do fim de temporada e dando esperança pro seu torcedor de que as coisas pudessem ficar bem e ainda melhores com Derrick Henry, mas isso não aconteceu. Os Bengals, que nunca ganharam um jogo de playoffs fora de casa, isso porque é um time que foi criado lá na década de 60, conseguiu isso agora. Olha a importância de um cara como Joe Burrow, né? A importância de um time bem feito em volta dele, uma boa comissão técnica. Não adianta ter só o quarterback, mas é um baita de um começo. E aí o que acontece, né? O time há 2 anos atrás tiveram a primeira escolha geral, pegaram Joe Burrow. Foram construindo, Joe Burrow machucou, voltou, Ja'Marr Chase, linha ofensiva, tananana, o time tá na final de conferência. Mas tem problemas. Vamos falar sobre cada coisa. Primeiro, quarterbacks. O jogo foi 19-16, né? Primeiro, quarterbacks. Joe Burrow sacado 9 vezes. Um recorde para um jogo de playoff, junto com Warren Moon em 1970. Então, maior número de sacks por um quarterback em jogo de playoff que ele ganhou. Até então era o Donovan McNabb, que ganhou em 2003, com 8 sacks. Então, a linha ofensiva dos Bengals é a pior coisa dos playoffs nesse momento. Dos times classificados, né? Special Teams dos Packers. Mas o que acontece? O Joe Burrow, cara, ele mostrou uma coisa, me ensinou uma coisa que é tipo assim: não é porque existem problemas de recebedores e de linha ofensiva que você não pode voar. Apesar disso, e o Joe Burrow mandou muito, cara. Não teve passe pra touchdown, teve uma interceptação que não foi culpa dele, inclusive pra mim não foi. A bola eu acho que bateu no chão. 28 de 37, 348 jardas, absurdo. Joe Mixon correndo bem com a bola. E aí os seus recebedores, né? Ja'Marr Chase passando das 100 jardas, T. Higgins chegando perto das 100 jardas, CJ Uzomah com 70. É tanta gente boa nesse time e isso ajuda tanto. Porém, a defesa dos Titans voou, cara. A defesa dos Titans jogou muito. Olha, 9 sacks. É bizarro um jogo com 9 sacks e que o time perde. É bizarro. Por que perdeu? Ryan Tannehill teve 3 interceptações no seu primeiro passe da partida, no seu primeiro passe no segundo quarto e no seu último passe da partida. Só nos momentos mais importantes, basicamente, né? Teve um passe pra touchdown também. E o Derrick Henry
Nada, cara. Ele ficou com uma média de 3.1 jardas por carregada no jogo e só. Além de um touchdown, beleza. Mas quem mandou melhor foi o Donta Foreman, e mesmo assim não foi suficiente. A.J. Brown jogando muita bola, Julio Jones aparecendo como eu acho que eu não vi ele aparecer a temporada inteira, mas o ataque dos Titans não conseguia. Esse foi um jogo que virou pro intervalo 9-6, e aí eu preciso falar de um cara aqui, cara, que pra mim é um dos principais responsáveis por essa vitória. Evan McPherson, o kicker dos Bengals. Em jogos como esse, em que é difícil pontuar, o kicker é o único cara que pontua, basicamente, né? Então é claro que teve touchdown, um pra cada equipe, mas o resto dos pontos foi de kicker. E o Evan McPherson é um calouro e tá mandando muito bem nos playoffs. Sabe o que é mais importante do que você ter o pé mais forte? É você acertar quando precisa, cara. E o Evan McPherson acertou todos os chutes desse jogo. Inclusive mais, quando chegou no final e os Bengals conseguiram colocar ele em região de field goal, o Joe Burrow falou assim, parece que a gente vai pra final de conferência. What? Esse cara acabou de me ganhar, ele é muito da hora, velho. Então ele fez 4 field goals e um extra point. 13 pontos no placar, foi só ele e apenas ele. Então o que acontece, né, cara? O final do jogo foi uma baita doideira. Teve interceptação dos Titans, teve interceptação dos Bengals, aquela doida lá. Touchdown dos Titans logo depois para empatar o jogo 16-16. Punch dos Bengals. A faca e o queijo na mão dos Titans. E aí, turnover on downs numa campanha longa. Punch dos Bengals de novo. Essa defesa dos Titans, cara, forçando o Joe Burrow a ficar desconfortável no pocket, foi loucura. E aí, na última tentativa de passe do Ryan Tannehill na partida, uma interceptação excelente. E aí, os Bengals precisaram só de algumas jardinhas ali, um first down, né? Só que era um pouquinho mais que isso. E aí o Joe Burrow falou, como sempre, o Ja'Marr Chase deve estar por lá. E ele tava, né? E aí, Evan McPherson chutou o field goal de 52 jardas certeiro. Podia ser um Y, mas também podia ser assim ou assim que o cara ia acertar. Vitoriaça do Cincinnati Bengals, que nesse momento estão na final de conferência. Não jogam em casa, ou jogam em Kansas City, ou em Buffalo, 2 jogos que seriam dificílimos e que a gente vai descobrir no final desse domingo. Tennessee Titans nadou e morreu na praia. Minha opinião, é muito difícil você ir longe com um quarterback tão limitado. Ryan Tannehill, o que ele conseguiu nesses últimos anos é impressionante para um cara tão limitado. O problema é que ele tem um contrato longo e tudo mais, mas eu sinceramente acho que os Titans deviam buscar alguém. Imagina esse ataque dos Titans com um quarterback de verdade que decide partidas. Não é um Rodgers, mas um cara que decide partidas. A torcida dos Packers vai me odiar. Então, vamos falar sobre Green Bay Packers e San Francisco 49ers. 13-10 para os 49ers. E os 49ers estão na final de conferência. O que acontece, né? Eles vão também jogar fora de casa na final, ou em Los Angeles, ou em Tampa. E o que acontece? Esse 49ers foi o único time de wild card que passou. Foi o único time que não foi líder de divisão que passou. O líder da divisão são os Rams, né? Inclusive pode ter um duelo aí de divisão na final de conferência, ou um duelo de Jimmy Garoppolo e Tom Brady, que seria sensacional também. Só que o que aconteceu nessa partida? Os 49ers estavam indo jogar em Green Bay, num frio desgraçado. Da metade pro fim do jogo, muita neve, mas muita neve. E aí, era o Aaron Rodgers, MVP, tranquilo, uma defesa que teve os Smith juntos novamente, com jogadores voltando de lesão, uma galera. Primeira campanha foi uma campanha basicamente perfeita dos Packers de 10 jogadas para touchdown. E aí, punch dos 49ers nas 4 campanhas seguidas. Só que o que começou a acontecer? Os 49ers paravam o ataque de Green Bay. O jogo virou 7-0, o jogo virou 7-3 depois. E nenhum touchdown, nenhum touchdown ofensivo seria feito mais depois, né? O que acontece? Pra mim, não tem desculpa aqui. Um time como o Packers, com o ataque que os Packers têm, o Aaron Jones estava jogando bastante, não só correndo, mas recebendo. Ele passou de 100 jardas recebidas, o Davante Adams estava jogando bem também. O Aaron Rodgers, 20 de 29, ele estava preciso. O que faltou, cara? O que faltou? É por isso que a narrativa tá sendo de que o problema foi o Special Teams. E é claro que muito do problema dos Packers foi o Special Teams. Foi field goal bloqueado, e aí foi punch bloqueado para touchdown, que é basicamente a pior jogada que você pode ter, porque você tá dando
a bola pro seu inimigo, só que mais longe, e acontece o oposto com um touchdown. É a pior coisa que pode acontecer. Só que os Packers não conseguiram pontuar também, sabe? Então, é pior que isso, porque o Special Teams foi muito mal, mas o Special Teams entra em situações de teoricamente pouco ponto. É claro que pode virar muito, e isso é importante. Mas se os Packers tivessem sido ofensivamente fortes como a gente esperava, isso não teria sido um problema. Mas é claro que jogos de playoff são decididos por detalhes e Special Teams é o detalhe. Dito isso, que defesaça dos 49ers, cara, vou falar alguns nomes aqui. O Fred Warner fez um jogaço, foi ele que provocou o primeiro fumble perdido dos Packers, que deu uma virada, né? Packers jogando tão bem e aí os 49ers recuperando a bola. Emmanuel Mosley também jogando muito bem lá na secundária. Eric Armstead, Nick Bosa, todos esses caras pressionando o quarterback. O Aaron Rodgers foi sacado 5 vezes. E não é dizer que a defesa dos Packers estava ruim. A defesa dos Packers também sacou o Jimmy Garoppolo 4 vezes. Segurou ele. Ele tava tipo 0 de 6 passes completos no começo do jogo. Preston Smith jogando. Devondre Campbell jogando muita bola. Ainda tinha Rashan Gary. O Rashan Gary, ele teve 2 sacks, 3 tackles para perda de jarda, 3 porradas no QB. O que o Rashan Gary jogou é palhaçada. Então, a culpa da derrota é da defesa dos Packers? De forma alguma. A culpa da derrota é um pouco do ataque? Acho que sim. E do Special Teams. Mas tem mais coisa que isso, cara. Última jogada. Os 49ers conseguem pegar a bola, avançar e chegar em região de field goal pro Robbie Gould chutar o field goal de 45 jardas. Aliás, falei do Evan McPherson. Robbie Gould, cara, o cara tem 2 field goals acertados nesse jogo, um extra point, 20 de 20 em playoffs. É bizarro, é o melhor kicker nesse sentido, simples assim. E aí o que acontece? Na última jogada, field goal, que é a única chance dos Packers, faltando quantos segundos no relógio? Nada, foi com o relógio zerado. A única chance é bloquear um field goal, tinha 10 jogadores em campo. Se é pra errar, põe 12. E aí se... a gente levou falta. Dane-se! Mas se põe 10. E aí o Matt LaFleur falou... Isso é culpa minha. E é lógico que é culpa sua. Você é o técnico principal, Cacilda. Então, desculpa a torcida dos Packers, mas eu vou ter que ler esse tweet que eu mesmo fiz e que deu uma viralizadinha no Twitter, porque é muito do que eu sinto. Packers Seed 1, Rodgers MVP, LaFleur excelente, técnico do ano e tudo mais. Os Niners ganhando, nada disso importa. Você tá jogando em casa, na neve, semana de folga, contra um time de wild card e é eliminado antes do Super Bowl de novo, cara. Esse é um time dos Packers que é sempre um dos melhores e sempre morre na praia. Esse é um time dos Packers que teve Aaron Rodgers há 15 anos e chegou a um Super Bowl. Não é possível, cara. Olha isso. 2010, eles foram pro Super Bowl contra os Steelers e ganharam, tá? Super Bowl 45. Ano seguinte, perderam no Divisional pros Giants, Aaron Rodgers MVP. 2012, perderam no Divisional pros 49ers. 2013, perderam no Wild Card, 49ers. 2014, perderam na final de conferência pros Seahawks, Aaron Rodgers MVP. 2015, perderam no Divisional pros Cardinals. 2016, perderam na final de conferência pros Falcons. 2017 e 18, época Mike McCarthy ali, saindo e tudo mais, o time tava bem ruim. Matt LaFleur, recordista em número de vitórias em 3 temporadas. 3 temporadas com 13 vitórias. 3 temporadas ganhando a divisão. 3 temporadas morrendo na praia. Isso nunca aconteceu na história da NFL. O time que consegue esse tipo de coisa sempre chega no Super Bowl. 2019, perderam na final de conferência contra os Niners, um jogo pouquíssimo competitivo. 2020, perderam na final de conferência contra os Buccaneers. E 2021, nem na final de conferência chegaram, porque perderam no divisional contra os 49ers. É claro que seria justificável os Packers perderem numa final de conferência contra os Buccaneers e tudo mais. Só que toda hora que tem um jogo 49ers e Packers, todo mundo fica colocando vídeo de quando o Aaron Rodgers foi menosprezado pelos 49ers e quanto ele falou que ele ia se vingar. 0 vitórias e 4 derrotas. Antes da temporada começar, Aaron Rodgers fez um baita de um drama de que ele talvez não voltasse, porque ele não concorda com a franquia. E eu concordei com ele nesse sentido. O time não pegou o recebedor que ele tanto queria. Precisava, será?
Os Packers fizeram uma baita temporada, tiveram semana de folga e aí perderam na primeira rodada dos playoffs em casa para um time com Jimmy Garoppolo, que eu adoro, mas que é ruim. Então, cara, eu que não sou torcedor dos Packers, eu fico tão frustrado com isso. São 11 anos já de bater na porta do Super Bowl e nem chegar lá. Porque se perder no Super Bowl, pô, os Bills perderam 4 anos seguidos. É horrível, mas você chegou no Super Bowl, você chegou no maior palco. Os Packers não dão nem esse prazer pro torcedor, cara. Eles perdem antes e jogos que é por isso. Você vê a primeira campanha do jogo e você vê o final e vê que os 49ers ganharam fora de casa, com 80 mil pessoas na neve, vendo o seu time passar um vexame de novo. É muito triste, cara, é muito triste mesmo. Então, os Packers realmente cara, pode ter sido o fim de uma era, né? O Aaron Rodgers pode sair. Já tem gente falando do Matt LaFleur no hot seat. Eu não acho que é isso. Eu sei que o objetivo é sempre Super Bowl, mas bem ou mal, o cara tá fazendo temporadas de 13 vitórias, né? Tá sendo o melhor time da liga quase todo ano. É uma doideira, de verdade. Então, vamos parar de falar dos derrotados. 49ers estão na final de conferência. Que time resiliente, que time forte que não desiste. Cincinnati, mesma coisa. Então agora, aguardamos o resultado de Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers, que acontece às 5 horas da tarde, horário de Brasília, e Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, que acontece às 8h30 da noite, horário de Brasília. Os vencedores desses jogos avançam para a final de conferência e enfrentam, respectivamente, 49ers e Cincinnati Bengals. E vai ser louco, cara, vai ser louco. Se ontem a gente viu a queda do seed número 1, hoje a gente vê onde vai ser a casa da final de conferência, antes do Super Bowl 56, que acontece no dia 13 de fevereiro, lá em Los Angeles. O dono do estádio ainda tá no páreo, vai enfrentar os Buccaneers hoje. Meus palpites, vitória de Bucks e Bills. Esse é meu palpite. Eu posso estar errado, como eu provavelmente estarei. Meus amigos, deixa o like. Eu preciso falar aqui, tá? Dos 49ers, Deebo Samuel. Como eu queria ter esse cara no meu time. O cara é maravilhoso. George Kittle, Elijah Mitchell. Esse time tá bem forte, cara. Eu acho que é parecido com os Titans. O Jimmy Garoppolo limita esse time, mas ainda assim é um timaço. Outra coisa, teve algumas lesões, né? George Kittle até sofreu um pouquinho, mas melhorou. Deebo Samuel, problema nas costelas, saiu mancando, tá todo ferrado. Trent Williams, jogador de linha ofensiva, machucado. Se os 49ers já vão sofrer no próximo jogo de qualquer forma, porque é playoffs, imagina com essas lesões. Então vamos ficar de olho nisso aí também, tá bom? Meus amigos, gostei, se inscreva, redes sociais, golinsport.com.br, e a gente se vê no próximo vídeo amanhã, falando sobre Buccaneers, Rams, Buffalo e Kansas City, tá bom? Grande abraço pra todos vocês,